Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula uma planilha no Excel aí para efetuar cálculos de desconto comercial, ou seja, desconto simples. Então a fórmula aí, nós vimos na aula passada aí, aula comum, que o valor presente é igual ao valor futuro, que multiplica 1 menos a taxa vezes o período. Esse ID aqui é a taxa de desconto, e N é o tempo, o período. Então a planilha é da seguinte maneira, aqui, onde eu possa digitar aqui, por exemplo, R$ 7.980, com a taxa de 1,1% ao mês, num período aí, por exemplo, de resgate de 3 meses. O valor a ser pago, que é o valor presente, seria de R$ 7.716,66. E aqui um botão para limpar esses campos e digitar novamente. Então eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte é para fazer esse visual aqui e a segunda parte para aprender a colocar esse botão aqui que limpa esses campos aí, ok? Então a única coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou copiar essa fórmula, peço para copiar, botão direito do mouse, selecionar, copiar e vou abrir uma planilha nova. Aí eu venho nessa célula, isso aqui chama-se célula, né? Eu vou digitar do A1 até o H1, ok? Vou pedir para mesclar, eu venho aqui na barra de ferramenta, mesclar as células. Vou pintar o fundo, você vê nesse baldinho aqui, ó. Coloca um amarelo lá, por exemplo. Vem nessa alça aqui, ó, e arrasta com o mouse até a direção, por exemplo, do 6. Feito isso, está lá. E eu vou dar um Ctrl V no teclado, que é para colar a fórmula. Essa fórmula foi obtida no Excel. No Excel não, no Word. Então fui lá no Word, inserir objeto, né? Fui lá no Microsoft Equation e digitei essa fórmula, copiei e colei ela aqui. Então foi assim que foi feito. Agora eu vou voltar na planilha 2 e vou copiar isso também aqui, ó. Essa observação que é importante. A taxa e o período devem estar na mesma unidade de referência. Vou dar um Ctrl C, vou copiar esse texto, que é para ganhar tempo. Volto na minha planilha que eu estou elaborando. Do A7 até o H7 eu vou pedir para mesclar e centralizar, sempre com a tecla Shift pressionada no teclado. Você seleciona isso e pede para mesclar. Vou colocar um fundo aqui, por exemplo, pode ser amarelo também, e dou um Ctrl V, seleciono lá, coloco o cursor pulsando, vou colar o texto. O texto ficou enorme, né? Uma fonte enorme, vou mudar essa fonte aqui para 14, pronto. E essa observação é importante pelo seguinte: a taxa e o período devem estar na mesma unidade de referência. Então, quando você resolve um problema aí de juros ou mês de desconto, se a taxa for mensal, o tempo tem que ser mensal. Se isso aqui for anual, tem que ser anual. Se não for, você tem que transformar, né? Claro, né? Você já viu isso em aulas passadas. Agora, do A8 até o B8, eu vou também centralizar e mesclar, né? E vou colocar aqui: digite o valor, dois pontos. O que uma fórmula matemática faz? Ele vai pegar esse valor futuro aqui, ó, VF significa valor futuro, futuro. Depois ele vai tomar a taxa, que é a letra I, taxa, e depois ele vai digitar N, que é o período, período, ok? Aqui a fonte está minúscula, eu vou colocar aqui um tamanho 16, tudo em negrito, para combinar com o outro. E finalmente, o que ele vai fazer? Ele vai receber o valor presente. Então você digita aqui, valor presente. Opa, presente. Também está opa, já ficou na fonte 16, beleza. Agora, do A8 até o B12, eu vou com a tecla Shift pressionada, eu seleciono isso aí, venho aqui em bordas e peço essa gaiola aqui, ó. Correto? E aí eu seleciono valor futuro, vou em formatar células, valor é dinheiro, é moeda. Então você dá um clique em moeda com duas casas após a vírgula, dá um OK. Depois eu seleciono essa célula aqui, ó, taxa. Vou até colocar aqui um fundo de amarelo, pelo seguinte: eu peço para formatar esta célula, ok? E peço porcentagem. Taxa é porcentagem, com duas casas após a vírgula, 3, 4. No meu caso, eu vou deixar com duas casas após a vírgula. Dou um OK.
Por que eu pintei ela de amarelo, o fundo de amarelo? Pelo seguinte, quando você resolve um problema num livro, que está numa apostila, você em geral tem que pegar a taxa e dividir por 100, certo? Aqui não. Quando eu faço isso numa planilha aqui ou numa calculadora e coloco taxa, ele já faz esse trabalho para mim. Então você tem que tomar muito cuidado. Está estudando pelo livro, viu que o cara dividiu lá por 100, que o autor dividiu por 100, um exemplo. A taxa, cara, é por isso, porque ele não tem a calculadora. Inclusive nas formas de juros que se ensina no ensino básico, eles falam juros igual a CIT sobre 100. Quando você está na faculdade, não é juros sobre CIT sobre 100. Juros é capital vezes a taxa vezes o N, que é o período. 100 dividir por 100, porque já faz isso. Período, peço para formatar. Célula, pode ser geral mesmo. E valor, peço para formatar a célula. Valor é dinheiro, moeda. Então, ok, beleza. Agora eu vou escrever a fórmula em matemática. Eu seleciono essa última célula, que é o que vai receber valor presente. Eu venho aqui, ó, na f de x, tá vendo? Coloco isso igual. Toda fórmula no Excel começa com igual. Valor futuro. Valor futuro está aqui, ó, no B, na direção do 9. Valor futuro. Se eu clicar aqui nessa célula, ele já coloca o valor para mim. B9. Ele escreve. Mas em compensação, esse aqui ficou piscando, pulsando. Nesse momento você tem que tomar muito cuidado. Você tem que voltar nessa célula, nessa última célula aqui, ok? Clicar e continuar digitando. Vezes é um asterisco. Aí você vai abrir um parênteses, vai abrir outro, vai digitar o número 1, então você digita aqui, ó, 1, ok? Número 1, menos. Aí você vai abrir outro parênteses, menos. Abre outro parênteses, opa, menos. Abre outro parênteses. Por que outro parênteses? Porque a multiplicação ela tem preferência, a taxa vezes o N. A taxa é a letra I. A letra I está no B10. Então você clica aqui, ó, na célula, ele escreve para você, ó, B10. Vezes. Aí você tem que clicar novamente, porque isso aqui está selecionado. Se você digitar qualquer coisa aqui, você vai errar. Então seleciona de novo com o cursor aqui. Asterisco, que é a multiplicação. N é o período está no B11, aí você clica aqui, ó, certo? Ele escreve para você B11. Aí você começa a fechar os parênteses, clica novamente, fechou um parênteses, fechou o segundo, fechou o terceiro. Sempre assim, ó, tem um parênteses aberto, 2, 3. Então você tem que fechar um parênteses, fechar o segundo e fechar o terceiro parênteses. Então muito cuidado nessa hora. Se abriu 3, vai fechar 3. Se abriu 2, vai fechar 2. Aí se tudo der certo, você clica em qualquer célula, ele já coloca lá formatado. Vou colocar aqui fonte 16 em todos esses aqui, passar a fonte aqui para 16 tudo em negrito. Tá pronto. Então se eu digitar aqui, por exemplo, R$ 8.000 com um título de R$ 8.000 com a taxa de 1,7%. Ou colocou 170, tá errado. Colocar a vírgula aqui, 1,7. Num período de 2 meses. O valor a ser pago pela duplicata é R$ 7.728. Esse é o valor do título para o resgate. Vou colocar essa fonte aqui também. 16 também em negrito. Vai ficar tudo em negrito, ok? Na próxima videoaula, nós vamos aprender a colocar um botão aqui que limpa tudo isso daí. Até lá.